vimos no vídeo a Convenção de Itu e a República Golpista de 15 de novembro de 1889, essa convenção foi uma reunião organizada por cafeicultores paulistas na cidade de Itu e que, através de uma decisão de gabinete, planejaram todos os passos para dar um golpe na monarquia e derrubar esse sistema de governo, iniciando um outro sistema que foi a República aqui no Brasil. Dessa convenção, a política aqui no Brasil ganhou duas heranças. A primeira foi a criação do Partido Republicano Paulista, que dominou todo o cenário político aqui no Brasil durante décadas até 1930, quando deu-se o golpe nas mãos de Getúlio Vargas. O PRP, ao lado do PRM, o Partido Republicano Mineiro, dos cafeicultores mineiros, juntos dominaram o quadro político nacional durante o período que já foi citado. Cabe ressaltar que haviam também outros partidos no período em que se organizou a Convenção de Itu, mas foram esses partidos que predominaram e dominaram todo o cenário político do nosso país até a sua queda pelo golpe de 30. A segunda herança deixada pela Convenção de Itu para a política nacional até os dias atuais é o hábito do golpe político para se tirar do poder o governante. Essa herança teve reflexo imediato, porque o seu primeiro presidente, o então Marechal Deodoro da Fonseca, cedeu às pressões do seu mandato legítimo, porque em 1891, de acordo com a Constituição do mesmo ano, ele foi eleito pelo Congresso Nacional e, portanto, passou a exercer de um governo provisório um governo legitimamente eleito pelo Congresso Nacional da época. Ao lado do então Marechal Floriano Peixoto, o seu vice-presidente, eles iniciaram o primeiro mandato legítimo da República. No entanto, por pressões políticas dos cafeicultores que pretendiam tirar do poder não só o Marechal Deodoro, mas os militares, porque havia uma discordância ao modo de se gerir a República, pois os militares queriam um poder centrado no executivo, que seria um poder centralizado e mais forte que os demais poderes. Os cafeicultores queriam uma república essencialmente federativa com poder descentralizado. Essa discordância foi a motivação que fez os cafeicultores pressionarem o Marechal Deodoro da Fonseca e tirá-lo do poder. Deu-se assim o primeiro golpe político da República, que tirou o então presidente Marechal Deodoro da Fonseca, vindo aí novas eleições. Acontece que o Partido Republicano Paulista, juntamente com o Partido Republicano Mineiro, que estavam dominando o quadro político, foram vítimas do seu próprio veneno e comprovaram o modus operandi instaurado por eles mesmos na nossa República. Porque a partir de 1929, o então presidente Washington Luiz, já no final do seu mandato, ele rompeu com a estrutura da política do café com leite, em que um governante paulista deveria indicar o seu sucessor, como sucessor, um governante mineiro. No entanto, Washington Luiz, ao invés de indicar um mineiro na alternância do poder entre mineiros e paulistas, indicou o Júlio Prestes
um político paulista. Essa atitude gerou uma ruptura na estrutura do PRP, que já tinha uma dissidência da onde saiu o Partido Republicano Democrático, criado em 1926. Esse partido dissidente do PRP uniu-se à aliança formada por políticos gaúchos, paraibanos e mineiros. Da formação dessa aliança, indicaram como candidatos o então político e estanceiro Getúlio Vargas como presidente e como vice-presidente o então governador da Paraíba, João Pessoa. Eles concorreram com Júlio Prestes e nas eleições de 1930, Júlio Prestes saiu vencedor. No entanto, essas eleições foram acusadas de serem fraudulentas e foi um motivo para se articular o golpe político no então presidente Washington Luiz para tirá-lo do poder. Ocorre que, em meio às disputas que houveram na época, por conta das eleições fraudulentas, o então governador da Paraíba, João Pessoa, foi assassinado em Recife em 26 de julho de 1930 por motivos de política interna do estado da Paraíba. Porém, essa morte serviu de pretexto para se dar o golpe no presidente Washington Luiz. Daí, a oposição, encabeçada por Getúlio Vargas, aproveitou esse contexto da morte do João Pessoa para acusar o presidente Washington Luiz e mobilizar um movimento militar que deu o golpe no governo do então presidente Washington Luiz, destituindo ele do poder, e os militares paulistas que iriam tentar salvar o então presidente não conseguiram, dado a rapidez com que os militares gaúchos agiram e tiraram o então presidente Washington Luiz do poder. Esse processo consolidou de uma vez por todas o golpe político como um modo de haver a alternância do poder aqui no país. Da mesma maneira, anos depois, em 1960, nós teríamos aqui no Brasil a renúncia do então presidente Jânio Quadros, que, pressionado por forças ocultas, como ele mesmo disse, que hoje em dia bem sabemos são as forças internacionais ou Illuminati, que aqui no Brasil tem como testa de ferro a maçonaria brasileira, que são os seus operários. Uma vez pressionado pelas forças internacionais e que aqui no Brasil eram representados diretamente pela maçonaria brasileira, o então presidente Jânio Quadros se viu obrigado a renunciar, ficando no poder o seu vice-presidente João Goulart. No entanto, dadas as características tanto de Jânio Quadros como de João Goulart, que demonstravam uma estreita relação com países da coluna comunista e, portanto, de esquerda, essa estranha relação causou um verdadeiro pânico nas nossas oligarquias e na nossa classe média aqui na sociedade brasileira. Isso motivou os opositores a João Goulart e ao então ex-presidente Jânio Quadros a se mobilizarem e darem um golpe na então presidência da República, encabeçada por João Goulart, como de fato ocorreu. As classes média e alta buscaram novamente na força militar, no poder militar, um braço armado para tirar à força e, portanto, de forma ilegítima, um governante eleito legitimamente. E novamente tivemos repetido a deposição de um presidente
através de um golpe militar, motivado por um golpe político, e a elevação ao poder de forma golpista e injusta de um novo governante. Os militares então passariam a ficar um período de 20 anos no poder, 64 a 84, e após organizarem toda a sociedade brasileira aos moldes dos interesses da nossa oligarquia e da nossa classe média alta, e também dentro dos objetivos do imperialismo norte-americano e também dos objetivos dos Illuminati, que aqui no Brasil são representados pela maçonaria, operário dessas forças internacionais, ao ter organizado toda a sociedade, definindo um perfil para a nossa sociedade, um perfil para o cidadão brasileiro, que se tornou, principalmente nesse período, medroso, alienado, conformado e comodista, os militares, ao fazerem seu trabalho de casa, passaram novamente o poder para a mão das oligarquias que estão no poder até hoje e que agiram novamente dando um golpe na presidente da República, tirando ela do poder, que atualmente já estamos avaliando e percebendo que esse golpe, na realidade, não foi um golpe na presidente, e está sendo um golpe na própria população que já estava acordando e já estava se mobilizando de forma espontânea. A respeito da mobilização espontânea da população, haverá aqui um outro vídeo para falar sobre o assunto. Vemos aí que a Convenção de Itu criou um hábito político e ele continua até os dias atuais, em que a alternância do poder não se faz de forma legítima e não é respeitada a democracia aqui nesse país, pois vivemos a política do golpe político como alternância no poder. Cabe salientar que Jânio Quadros governou o Brasil de 31 de janeiro a 24 de agosto de 1961. Após a renúncia, foi substituído pelo então vice-presidente João Goulart. Um abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo.